Olá pessoal, uma boa noite. Bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal feito para você que é estudante, para você que gosta de conhecer, para você que é sedento por conhecimento. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos ainda aqui trabalhando com a análise do livro do professor Carlos Ginzburg, O Queijo e os Vermes, e já vamos aí no capítulo 40, um novo modo de viver. Né? Se você não sabe do que se trata, se você caiu aqui de paraquedas, te convido a dar uma olhadinha na nossa playlist. Todo o conteúdo do canal está separado por playlist, auto-intuitivo, também para o vídeo não ficar repetitivo e muito longo. Então te convido para fazer essa maratona. A propósito, é um livro acadêmico, me ajudou muito na época da faculdade. É um livro de microhistória, de história social, e que entende a engrenagem do Tribunal da Santa Inquisição. Santa Inquisição entre aspas, né? Onde o nosso personagem principal, o Menóquio, ele foi vítima da Inquisição e condenado pela Inquisição no seu segundo depoimento. Então vamos lá, capítulo 40. Além de fantasiar sobre o paraíso, Menóquio desejava um novo mundo, graças ao seu espírito elevado. Né? Quando ele dissera ao inquisidor, desejava que existisse um novo mundo e um novo modo de viver, pois a igreja não vai bem e não deveria ter tanta pompa. Mas o que é que Menóquio queria dizer com isso? Nas sociedades baseadas na tradição oral, a memória da comunidade tende involuntariamente a mascarar e a reabsorver as mudanças. A relativa plasticidade da imagem do passado, as coisas sempre foram assim, o mundo é o que é. Apenas nos períodos de aguda transformação social emerge a imagem, em geral mítica, de um passado diverso e melhor. Um modelo de perfeição diante do qual o presente aparece como declínio, como uma degeneração, né? Quando Adão cavava e Eva tecida, quem era nobre? Foi um argumento que ele levantou diante do inquisidor. A luta para transformar a ordem social tornou-se então uma tentativa consciente de retorno àquele passado até então mítico. Menóquio também contrapunha a igreja rica e corrupta que conhecia a igreja primitiva, que era pobre, porém pura. Gostaria que a igreja fosse governada com amor, como quando foi no princípio, quando ela foi fundada, né, pelos discípulos de Cristo. Há as missas pomposas, mas o nosso Senhor Jesus não quer pompa. Mais uma frase que ele disse diante dos inquisidores. Todavia, diferentemente da maior parte dos seus companheiros, a capacidade de ler lhe possibilitaria apropriar-se de uma imagem de passado que ultrapassava essa sumária contraposição. O Fioretto della Bibbia, em parte, mas, sobretudo, o Suplemento Supplementi della Croniche, esse do Forest, trazia uma narração analítica das vicissitudes humanas desde a criação do mundo até o presente, misturando história sacra e profana, mitologia e teologia, descrição de batalhas e de países, lista de príncipes e filósofos, hereges e artistas. Não temos testemunhos explícitos das reações de Menóquio a essas leituras. Com certeza não deixaram confuso, como as viagens de Montevideo o deixaram. A crise do etnocentrismo passava, e no século XVI, e assim seria por muito tempo ainda, pela questão geográfica, mesmo sendo fantástica e não pela história, né? Mas por tudo que estava acontecendo no modelo social. E lembrando, deixando uma ressalva, que o momento que Menóquio é o momento da Idade Média, do período de transição
da Idade Média para a Idade Moderna. Né? Ele está vivendo aquele momento da Contra-Reforma, aquele momento das grandes navegações, do desenvolvimento científico, do humanístico, enfim. E apesar disso, uma pista quase que imperceptível talvez nos permita detectar o ânimo com o qual Menóquio lia a Crônica de Forest, porque trazia referências de atores do passado que promoveram a reforma religiosa. O suplemento foi diversas vezes reimpresso e traduzido em idioma vulgar, tanto antes como depois da morte do seu autor em 1520. O exemplar que passou pelas mãos de Menóquio deve ter sido uma tradução posterior, atualizada por alguns desconhecidos, que nela incluiu fatos ocorridos até o seu próprio tempo, leu as páginas dedicadas ao cisma provocado por Martinho, conhecido como Lutero, frade da Ordem dos Ermitão, de Santo Agostinho, organizadas por um editor anônimo, né? De certo um confrade de Foreste, e como ele também o era, né? Ermitão. O tom daquelas páginas era particularmente benévolo, embora no final se transformasse numa clara condenação, dado que o motivo pelo qual Lutero caiu em tal iniquidade, já que protestar contra a Igreja Católica era um ato de iniquidade, escreveu o anônimo, né, o autor anônimo, parece ser o sumo pontífice, embora in re veritate não seja verdade. Mas, na verdade, foram alguns homens malignos que, debaixo da pretensa santidade, fizeram coisas novas e excessivas. Esses homens eram os franciscanos, aos quais primeiro Júlio II e depois Leão X, ambos papas, confiaram a pregação das indulgências. É como a ignorância e como a ignorância é a mãe de todos os erros e o hábito de riqueza inflama os ânimos de tais frades pela posse de dinheiro, esses caíram em insânia e se tornaram causa de grande escândalo devido às loucuras que pronunciavam pregando as indulgências. Em outra parte da cristandade, em especial na Alemanha, eles se expandiram muito e quando diziam alguma loucura e alguns homens queriam repreendê-los, alguns de consciência e doutrina justa imediatamente os declaravam excomungados. Entre eles estava Martim Lutero, o qual era de fato um homem culto e instruído. A origem do cisma para o qual o tal anônimo estava nas loucuras da ordem rival que, diante da justiça, essa justiça reacionária de Lutero, que o excomungou. Depois disso, o tal Martinho Lutero, que era de sangue muito nobre e tinha grande reputação com todos, começou a pregar publicamente contra as indulgências, dizendo que eram falsas e injustas, já que elas custavam muito caro, e não eram todos os camponeses, em especial, que poderiam pagar. Em pouco tempo tinham revirado tudo pelo avesso, e como a maior parte das riquezas estavam nas mãos dos clérigos, e havendo muito rancor entre o estado espiritual e o estado temporal, ele facilmente encontrou seguidores e começou o cisma da Igreja Católica, a ruptura dela. Vendo aqui que havia obtido amplo apoio, separou-se por completo da Igreja Romana e criou uma nova seita em um novo modo de viver com muitas e diversas opiniões e fantasias. E isso foi o que aconteceu a um grande número de países que se rebelaram contra a Igreja Católica, ainda bem, e não lhe deve mais obediência em coisa alguma. Tá? Criou uma nova seita e um novo modo de viver, desejava que existisse um mundo novo e um novo modo de viver, pois a Igreja não vai bem e não deveria ter tanta pompa. No momento em que a aspiração a uma reforma religiosa sobre a alusão ao novo mundo, sobre esse tema falaremos melhor e de forma mais ampla mais adiante, se revelava ditada por seu espírito elevado, onde Menóquio talvez estivesse conscientemente ou não, nunca se sabe, reproduzindo a representação de Lutero dada pela Crônica de Forest, já que todo ser humano ou todo indivíduo ele precisa de uma referência, então possa ser que a influência de Menóquio tenha sido o Lutero. Ele não repetia
é evidente as ideias religiosas, nas quais, aliás, a crônica não se detinha, limitando-se a condenar o novo tipo de doutrina proposto por Lutero. Olha que interessante. Mas, acima de tudo, não podia contentar-se com a conclusão reticente e poder-se dizer ambígua do anônimo. Onde é que ele destacou isso? É desse modo, cegar a plebe ignorante e os que tinham conhecimento e doutrina, ouvindo falar das más ações do Estado eclesiástico, aderiram sem considerar que esta conclusão não é verdadeira e os clérigos e eclesiásticos levam uma vida degradada. A Igreja Romana não é boa, porque apesar de eles levarem uma vida degradada, a Igreja Romana ela é boa e perfeita, e ainda que os cristãos levem uma vida degradada, a fé cristã é boa e perfeita. Olha só, ao mesmo tempo que ele ataca a instituição religiosa, ele a defende por causa da fé do povo. Tá? Então a fé ela é superior à instituição. O caráter humano puro, digno, perfeito e de boa fama, ele é maior do que qualquer instituição. As leis e os mandamentos da igreja pareciam a menor que, assim como para Carávia, mercadorias, para engordar os padres, para ele renovação moral do clero e modificação profunda da doutrina andavam juntas. Através de um veículo imprevisto, as crônicas de Forest e Lutero lhe foram apresentado como protótipo do rebelde religioso, aquele que souber unir o povo ignorante e os que tem conhecimento e doutrina contra a hierarquia eclesiástica, explorando o rancor do estado temporal contra essa última, essa última, por estar a maior parte das riquezas nas mãos dos clérigos. Tudo pertence à igreja e aos padres, isso ele se defendendo diante dos inquisidores. Menoque exclamara, dirigindo-se aos inquisidores, quem sabe havia refletido também nas semelhanças entre a situação friulana e a dos territórios localizados além dos Alpes, onde se a reforma fora vitoriosa, já que garantiu uma melhora na qualidade de vida das pessoas. Então, é justamente isso. Então, turma, essa foi nossa videoaula de hoje. Finalizamos aí o capítulo 40. Já vencemos aí 2/3 do livro. Falta aí por volta de mais 20 capítulos, se eu não me engano. E o que começou um projeto desacreditado, já estamos aí para mais de 40 videoaulas só desse modo. Isso é graças a vocês que nos seguem, que nos compartilha, que deixa seu like, que interage aqui conosco. Então é graças a vocês que conseguimos e conquistamos esses resultados. Dúvidas, sugestões, deixem nos comentários. Fiquem todos bem e até uma próxima.